Olá pessoal, meu nome é professor Patrick, sou professor de Física de vocês e hoje nós iniciamos a nossa aula 1 do primeiro ano, tá joia? Bom, o que a gente vai trabalhar com vocês aqui, tá? Também comigo. Então olha só, então no primeiro momento pessoal a gente vai trabalhar a questão de grandezas físicas e do sistema internacional. Por quê? A física é uma ciência que ela é descrita através da medição de seus fenômenos, tá? Então é importante nós entendermos como trabalhar com esses fenômenos, como esses fenômenos são medidos e como que é o padrão de medida dentro do conceito físico da ciência, né? Também vamos discutir com vocês hoje a parte de cinemática e os seus principais conceitos. Então nós vamos começar a estudar o movimento. Então o movimento vai ser o primeiro passo para a gente começar os conceitos de física para vocês, né? E a partir desses conceitos da cinemática, vamos estudar um conceito fundamental, que é o conceito de velocidade, né? Que ele vai fazer a descrição dentro dos fenômenos físicos aí, tá joia? Então o que a gente vai ter lá? Olhem lá comigo. Então o que são grandezas físicas? Então a gente tem que deixar isso bem claro para vocês compreenderem bem, pessoal, o que são essas grandezas físicas que a gente trabalha lá, ok? Então, as grandezas físicas são o quê? Elas são fenômenos naturais, que você pode medir, certo? E eles são descritos por um número. Então, você pode avaliar, por exemplo, você quer medir a altura. Tá? Então, você fala, professor, a minha altura é 1,80 m. 1,80 m. Você usou um número, uma unidade. E como é que você mede a sua altura? Professor, eu usei uma trena, usei uma fita métrica, né? Então, você tem como avaliar, por exemplo, a massa. Por exemplo, a minha massa são um pouco mais de 100 quilos aí. Como é que eu sei isso? Eu subi numa balança. Então, você usa um instrumento para medir esse fenômeno. Então, quando você tem essa situação acontecendo, pessoal, você consegue avaliar um fenômeno físico, ok? Só que tem um porém. Não é todo fenômeno natural, como eu falei para vocês anteriormente, que pode ser considerado uma grandeza física. Olha lá, sentimentos, emoções, sensações humanas não podem ser consideradas grandezas físicas. Por quê? Qual é a condição lá que eu falei para vocês no começo? Grandezas físicas consistem de fenômenos ou eventos que podem ser descritos por um número, seguido de uma unidade de medida que você pode usar um instrumento para medir. Tá? Por exemplo, você fala assim, amor. Então você não pode mensurar o quanto que você ama a sua mãe, quanto você ama seu pai, quanto você ama o seu bichinho de estimação. Porque é um sentimento, né, pessoal? Você não tem como dar um número, eu amo 1000. Não tem como, não faz sentido, né, pessoal? Assim como sensações humanas, como por exemplo, fome. Eu estou com fome. Quanto de fome que você está? Estou com 10. Ou seja, não existe um instrumento chamado fomímetro ou fomômetro, né, que você possa medir a fome de forma como que ela seja uma grandeza física. Apesar de ser um fenômeno natural, que é um fenômeno biológico, mas não tem como você fazer essa avaliação, tá ok? Então é muito importante você ter essa informação em mãos para você poder descrever esse conceito de grandeza física aí, tá certo? Então, prosseguindo lá, gente. Então, quando você fala das grandezas físicas, isso é muito importante avaliar, elas podem se dividir em duas categorias, né, pessoal? As grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá? Então, qual que é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Ambas são descritas por um número, ambas são descritas por uma unidade, ambas podem ser medidas por um instrumento, mas a diferença está na necessidade ou não de orientação. Como assim? Então, se você avaliar, por exemplo, uma grandeza escalar, então como eu coloquei ali para vocês, a grandeza escalar, ela depende somente do número e de sua unidade para fazer sentido. Então, por exemplo, se você consegue compreender lá que a massa de certo corpo ou de certo objeto lá seria lá 50 kg, você consegue compreender que aquele valor e aquela unidade são suficientes para você entender o conceito de massa, ou seja, a quantidade de matéria que ocupa lugar e espaço, né? Como vocês vão ver lá na parte de química, o professor de química de vocês, tá? Porém, você tem a questão das grandezas vetoriais. Então, veja, as grandezas vetoriais são aquelas que você, além do número, tá? E além da unidade, você precisa de uma orientação para você poder descrever, para você poder me explicar ela. Então, o exemplo é o deslocamento lá que eu contei para vocês. Então, por exemplo, eu falo para vocês, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero ir até um certo lugar, certo? Eu estou aqui em Curitiba, né? E digo para vocês, olha, a minha casa, de onde eu estou, fica
10 quilômetros. É o deslocamento que eu fiz para vir para cá, onde eu estou gravando as aulas com vocês. Então, 10 quilômetros, né? Então, sabe que com essa informação vocês já são capazes de me dizer onde que eu resido? É uma informação muito válida, só 10 quilômetros. 10 quilômetros para onde, professor? Para norte, para sul, para leste, para oeste. Então, percebam que para eu conseguir descrever um fenômeno como o deslocamento, não é? Eu preciso de uma orientação. Outro exemplo, força. Eu falo para vocês aqui, eu tenho essa cadeira aqui, que vocês estão verificando lá, certo? Eu falo, empurra essa cadeira. Eu vou empurrar ela aqui para frente, porque senão é impossível, certo? Mas eu poderia muito bem empurrá-la para cá, empurrar para esse lado, poderia puxar ela para a minha direção. Percebam que a execução do movimento dessa cadeira, ele está orientado, ou seja, a força que eu apliquei sobre ela, né, é um outro exemplo que nós podemos avaliar como uma grandeza vetorial. Então, a diferença entre escalares e vetoriais é o quê? As escalares só um número e unidade joia, tá bom? E as vetoriais não. As vetoriais, além do número e da unidade, elas precisam de uma orientação para fazer sentido. Tranquilo, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Então, prosseguindo lá. Porém, quando a gente faz a medição, né? Deixa eu melhorar isso aqui para vocês. Aqui. Então, quando você faz a medição, ó, aqui do meu lado, aqui, ó. Aqui. Então, você tem um sistema chamado Sistema Internacional de Unidades. Então, o que acontece? Devido às relações comerciais, devido à questão das transações econômicas e as relações científicas que aconteceram entre países, houve a necessidade, no passado, de padronizar esse sistema. Né? Houve essa necessidade de padronizar. Essa ideia começou lá no período do século XVIII, próximo do período da Revolução Francesa, onde a Escola de Ciências da França, no Instituto de Ciências da França, perdão, ele resolveu descrever o sistema métrico, né, o sistema decimal. E aí surgem as grandezas, então ele é definido em função de 7 grandezas fundamentais. Tá? Então essas 7 grandezas que estão aparecendo aqui do lado para vocês, elas são grandezas que explicam toda a natureza, pode explicar a natureza em função delas. Então as 7 grandezas que estão expostas ali é o comprimento, a massa, o tempo, a temperatura, a corrente elétrica, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa, com as suas respectivas unidades. Percebam, pessoal, que algumas delas são conhecidas de vocês. Você já conhece do cotidiano de você. Então, o comprimento, você mede em metros. Né? O símbolo ali, também apagadinho, o símbolo é M. Tá? Ali a massa é quilograma. E a questão ali é o símbolo kg, mas você pode pensar, professor, mas o comprimento é medido em metros e a massa é medida em quilograma? Por que não em quilômetros também, não é, professor? A questão também é que o sistema de medidas tem que ser uma situação prática. Ou seja, tem que ser fácil e acessível. Então, é muito mais simples a medição em metros, pode ser feita, claro, em quilômetros está no nosso cotidiano, mas isso vai para longas distâncias, né? Por outro lado, o quilograma para medição de massa ele é mais simples, né? Mais tranquilo de fazer essa medição aí. Né? O tempo é medido em segundos, né? A menor unidade de medida de tempo, lá, que você pode olhar o teu relógio lá, você tem a medição de hora, minuto, segundo. Né? Temperatura é o Kelvin, mas você pode pensar, professor, mas a gente usa o Celsius, por que é o Kelvin? Bom, o que você tem que ter em mente é que essa grandeza tem que se explicar todo e qualquer fenômeno natural. A escala Kelvin, como a gente vai ver mais, vocês vão ver mais para frente lá no segundo ano, ela é uma escala chamada absoluta, ou seja, ela não admite valores negativos. E ela trata do real conceito de temperatura que vocês vão estudar lá na frente no segundo ano, tá certo? A corrente elétrica é um ampere, vocês devem ter visto lá, ter conversado com o pai ou com algum amigo, né? Assim, a amperagem do rádio é 10 amperes, a amperagem da tomada é 50 amperes, a amperagem do meu equipamento é de 5 amperes, não pode ligar porque a amperagem é muito alta, né? Então eu estou falando do quê? Da corrente elétrica que vai atravessar o condutor, né? Quantidade de matéria, o mol, vocês vão ver lá em química, provavelmente também, né? E intensidade luminosa é candela, né? Então essas são as unidades fundamentais do sistema internacional que você pode explicar todas elas, toda a natureza ao redor ali, tá certo? Pois bem, só que, além dessas grandezas fundamentais, nós temos as grandezas chamadas de derivadas. O que são as derivadas? Então pense comigo, o que é uma coisa que deriva? Ou seja, tem alguma coisa que já existe antes, mas você pode construir uma coisa nova. Né? Então o que acontece aqui?
As grandezas derivadas, elas são da combinação de duas ou mais grandezas fundamentais, ou também eu posso reescrevê-la em função de uma grandeza fundamental, de modo que eu consiga explicar um certo fenômeno. Ali tem alguns exemplos, ó, aqui. Então, sei lá, frequência, que é medida em hertz, que o símbolo seria o quê? Seria o Hz, e a representação está associada com o quê? Com o segundo a menos 1. Olha lá. Então, você tem ali a força, que é o Newton, ou seja, quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, vamos entender essas duas aqui, que a gente vai trabalhar com elas bastante no futuro com vocês, tá joia? Então, ali a frequência. A frequência mede o quê? Quantas vezes um fenômeno se repete em certo intervalo de tempo, certo? Aí você vê ali que a representação está ali segundo elevado a menos 1. Ou seja, que ali você pode ler como alguma coisa por segundo. Então, por exemplo, você coloca lá, sintoniza no rádio, né? Uma sintonia, você coloca lá tantos megahertz, né? O que é o megahertz? Então, o mega é um prefixo de 1 milhão de vezes, tá? Então, o que acontece ali? Quando você tem essa questão de megahertz, você está dizendo o quê? Que aquele fenômeno, ele tem uma repetição de pelo menos 1 milhão de vezes por segundo, ou lá no caso, segundo a menos 1, tá certo? O Newton ali, o Newton é o quê? O quilograma metro segundo a menos 2. Qual que é o significado disso ali? Então, o significado daquele valor ali está dizendo o que pra gente? Ó, então, a força, ela está associada com o quê? Com a geração de movimento, que é um conteúdo que nós vamos trabalhar com vocês também. Então, o que acontece aqui? O Newton, ele vai definir o quê? Qual que é a perturbação, ou a variação do comprimento de uma certa massa, avaliado-se no tempo. Então, perceba que você tem uma forma de você interpretar o fenômeno através das grandezas fundamentais. Só que, por questão de conveniência e por questão histórica, esses valores, essas unidades recebem lá uma definição, uma nomenclatura única. Ali você também tem o Joule, né? Tem ali o Watt, a carga elétrica, a luminescência, a pressão. Então são todos fenômenos físicos associados à interpretação de dois ou mais fenômenos, ou à interpretação de uma grandeza associada a um valor qualquer aí. Tranquilo, pessoal? Então percebam que é muito importante a gente saber descrever a natureza em função de suas medidas. Tá? Então não basta eu avaliar, medir e pronto, não é? Claro, a medição ela é importante, mas vale lembrar que a interpretação dessas medidas ela se faz necessária para que você possa compreender o fenômeno que está acontecendo. Tá? Qual é a relação física, qual é a relação natural que explica aquela situação ali para você. Tranquilo, pessoal? Bora? Então vamos lá. Então vamos começar a fazer um exercício para praticar essa questão das medidas lá. Tá joia? Então ali. Então o Enem é um exame nacional de ensino médio. Vocês provavelmente farão ele daqui a 2, 3 anos, não? E ele avalia muito essa questão da competência da interpretação, da interpretatividade. Tá? Então muitas vezes eles combinam poesia, letra de música com física. Então percebam que, apesar de serem coisas totalmente distintas, poesia, música e física, ciência natural, você pode juntar e fazer uma interpretação e aquilo te ajudar a compreender uma coisa. Então vamos lá. Então isso aqui é uma letra da música Seu Olhar, do Gilberto Gil, de 1974. Então olha ali. Na eternidade eu quisera ter tantos anos-luz quanto fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do teu olhar. Então perceba que eu ali destaquei a expressão anos-luz. Por quê? Olha a pergunta lá que o Enem faz para você. Gilberto Gil usa na letra a palavra composta ano-luz. O sentido prático em geral não é obrigatoriamente o mesmo que a ciência. Na física, o ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz com o tempo de um ano. Portanto, ela se refere a... Então veja, que se você faz a interpretação da letra da música, vamos ajeitar aqui para vocês. Aqui. Depois deu. Então aqui, pessoal. Deixa eu pegar a canetinha. Então vem comigo aqui. Então olha só. Então ele já diz, apesar da letra, né, vamos voltar lá na letra. Então ele fala ali, quisera na eternidade eu ter tantos anos-luz quanto fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do teu olhar. Então ele relaciona aqui
a questão do ano-luz com o tempo. Só que veja só que sacada interessante. Ele fala para nós que o ano-luz, ele é a medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano, que ela tem o tempo de um ano. Tá? Então perceba que a questão do tempo, ela já não é tão certa. Por quê? Porque já está dizendo para nós que é a relação da velocidade com o tempo. Certo? Então, questão de luminosidade, apesar de ser ano-luz, não é? Vocês viram que a luminosidade, lá, quando eu mostrei para vocês as grandezas fundamentais derivadas, não se explica em função de tempo. Não é? Então, a palavrinha-chave está aqui. Então, questão de luminosidade também não serve. Aí ficamos com aceleração, distância e velocidade. Tá? Então, aqui a gente tem aqui alguns conceitos, né, que dá para a gente já ir começando a conversar um pouquinho. Tá? Então, quando você fala de velocidade, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ele é um conceito associado com o quê? Com o movimento em relação ao tempo. Tá? Então você pode ver que ele, o ano-luz, ele associa a velocidade com o tempo. Então ele já está dizendo que associa a velocidade com o tempo. Então, a velocidade também não pode ser. Então a velocidade para nós também não dá. Agora ficou aceleração e distância. Só que a aceleração, né, se você lembrar lá atrás, que você viu lá no nono ano, foi definido para você que a aceleração era o quê? A variação da velocidade. Né? Então, a aceleração também não pode ser. Então, o que nos sobra? A distância. Né? Então, em física, o ano-luz, ele é a distância percorrida pela luz no intervalo de um ano. Então, quando um cientista descobre lá, por exemplo, um exoplaneta, um planeta distante, ele fala, tal planeta, ele está localizado a 100 anos-luz da Terra. O que isso significa para a gente? Então, isso significa que esse planeta, a luz, ela demora mais ou menos, a luz daquele planeta demora mais ou menos 100 anos para chegar aqui. Ou seja, então, é a distância que a luz percorre em 100 anos. Não é? Então, percebam que a gente pode combinar outras grandezas derivadas e criar uma outra grandeza, que é uma derivada da derivada, por exemplo. Não é? Então, percebam que a gente tem essa opção aqui. Tá joia? Então, vamos lá. Então, agora tem outra perguntinha aqui. Então, dentro da alternativa a seguir, qual representa uma grandeza fundamental do sistema internacional? Então, qual representa a grandeza fundamental do sistema internacional? Certo? Então, seria qual representa a grandeza fundamental. Qual não representa, né? Então, vamos pensar comigo. Então, a massa, ela é uma grandeza fundamental? Se você lembrar, voltar lá atrás, a massa eu apresentei para você naquela tabela 17. Então, a massa, ela é uma grandeza fundamental. Tá ok? O tempo, ele é uma grandeza fundamental? Sim, ele é uma grandeza fundamental. Então, o tempo também é uma grandeza fundamental. Velocidade. Opa, calma lá. Se você lembrar daquela tabelinha, a velocidade estava lá também. Agora, o que eu falei para você da velocidade? É a variação do deslocamento no tempo. Né? Então, a gente vai discutir isso aí, então a velocidade ela não está naquela tabela dos 7 lá. A velocidade dela não está naquela tabela. Perdão, eu falei que ela estava naquela outra tabelinha, mas ela não está. Ela não está na tabela dos 7. Tá joia? Comprimento. O comprimento está lá. E a temperatura também está lá. Então a única que ela não é uma grandeza fundamental é a velocidade. Tá ok? Então se lembrar, a massa é medida lá em quilogramas, o tempo é medido em segundo, o comprimento em metro, a temperatura em Kelvin. Toma cuidado, não é em Celsius não, tá? E a velocidade depende da análise do movimento que você está fazendo no momento aí. Tá bom? Então vamos lá. Então agora a gente vai começar a estudar a cinemática. Tá? Então o que acontece? Quando a gente estuda a dinâmica, né? A dinâmica, ela... Deixa eu ver. A dinâmica, ela estuda para nós... A dinâmica estuda para nós o movimento, sem considerar suas causas e consequências. Então, por exemplo, você está lá, você quer verificar o movimento. Então, você tem lá uma bola atravessando um espaço lá. O que gerou esse movimento? Para a cinemática não importa. O que vai acontecer com esse movimento? A cinemática também não vai estar interessada. Tá assim? Então, percebam que a cinemática ela é muito particular.
nessa questão porque ela só considera puro movimento em si e suas características. O que causou e qual é a consequência desse movimento não nos é interessante. Tá? Então aqui tem alguns conceitos que vale a gente reforçar, né, que talvez sejam conhecidos de vocês, mas vale a gente reforçar novamente para vocês fixarem bem essa ideia aí com a gente. Tá? Então o primeiro conceito é o conceito de movimento. Ali. O que é o movimento? Então o movimento ele é a variação da posição de um móvel em relação ao referencial. Só que perceba que agora surgem duas outras características, né? A questão do movimento e a questão do movimento que traz para nós o quê? A alteração da posição em relação ao referencial. Então vamos analisar devagarinho aqui. O que é o referencial? Então, quando você vai estudar um fenômeno, você não pode simplesmente abordar o fenômeno já de antemão, tá certo? Para fazer essa abordagem, você tem que verificar em relação a que você está fazendo, certo? Então, quando você fala em relação a que você está me determinando, qual é o referencial de análise aí, tá certo? Então, o que é o referencial? Referencial, a gente diz que é um ponto, nós podemos dizer que é um ponto de comparação ou um ponto de análise. De certa forma, a partir de você começar a analisar. Por exemplo, pode dizer, agora, na minha cidade, eu estou com a temperatura, está lá uns 22 graus, tá tranquilo, tá fresquinho. Só que vai passando o tempo, a temperatura vai subindo, ou seja, você vai falando, agora está mais calor. Em relação a quê? Em relação a manhã cedo. De manhã cedo estava 22, agora deu uma esquentada, ficou uns 29, 30 graus na minha cidade. E eu pude dizer que eu estou com calor, está mais quente do que de manhã. A gente pode dizer assim, nós vamos ver em aulas para frente, que a forma essa não é a forma correta, fisicamente correta de se dizer. Mas para você conseguir entender essa ideia, já te ajuda bastante. Tá? Então, referencial, joia, ponto de comparação inicial, ponto de análise. Tá? O ponto de comparação. Tá? O que é posição? Então, quando você tem lá a posição, você está verificando qual que é a localização de um móvel em relação ao referencial a um plano. Então, pense em um mapa. Você pegou o Google Maps lá. E você abriu o mapa e você quer localizar aonde você está. Você coloca o seu endereço lá na ferramenta de busca e você então aí você vai lá e vai localizar uma setinha e vai dizer, você está aqui, esse endereço corresponde a essa posição. Ou lá na geografia, deve ter aprendido lá com o teu professor de geografia, latitude e longitude, não é? Então ele dizia latitude norte, longitude sul, latitude norte, longitude oeste, né? Então você já sabia localizar onde que estava no mapa. Então percebe que a posição, você precisa de um referencial de um plano, ou seja, precisa de um ponto de comparação, um ponto de análise, para você conseguir descrever para nós o que é esse plano aí. Tá joia? E daí tem a questão da trajetória. O que é a trajetória? Então, a trajetória é uma linha que representa as várias posições ocupadas por móvel, como se fosse ligar os pontos, certo? Então vamos pensar o seguinte. Aqui comigo. Então vamos aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui com vocês. Então vamos lá. Então imagina aqui comigo que eu estou aqui numa posição A, certo? Fechando ali? Tranquilo? Joia. E eu quero vir até essa posição B aqui, tá certo? E aí você tem aqui a seguinte situação, qual é o caminho que eu posso utilizar? Qual é o caminho que eu posso fazer para poder me movimentar dentro desse espaço, né? Então, como é que a gente faz ali? Então ele faz a seguinte situação, então se eu quiser, por exemplo, eu posso ir de A para B, como não impus nenhuma limitação para você, certo? Eu posso, se eu quiser, eu posso fazer esse movimento aqui. Vocês vão enxergar a linha vermelhinha aqui, pessoal. Tem a linha vermelhinha. Ela faz umas ondinhas aqui. Se eu quiser, deixa eu ver se essa canetinha aqui fica legal. Então vamos lá. Aqui, ó. Bom. Olha lá. Fez esse caminho aqui. Eu não disse para você, não dei nenhuma limitação, você pode fazer esse caminho. Né? Ou se você quiser, você pode também traçar esse caminho
ou esse caminho também. Então você pode fazer o caminho que você quiser. Ah, eu posso andar em linha reta? Se quiser andar em linha reta, pode andar em linha reta, aquela questão. Não lhe fornece nenhuma limitação. Então, você pode andar em linha reta também. Ou seja, tudo isso são trajetórias. Por quê? Você pode me descrever, eu vim por aqui porque eu passei por essa posição, essa posição, essa posição, essa e essa. E aí, na hora de ligar os pontinhos, na hora de desenhar para você o caminho que você fez, aí eu descrevi essa trajetória. Ou você veio para cá, eu vim por aqui, vim aqui, por aqui. Ou seja, na hora que eu desenho, ligo os pontinhos de novo, tem uma trajetória diferente. Né? Então percebe que a trajetória, ela vai ter alguma limitação se for imposta pelo problema, se houver algum referencial de imposição aí. Tranquilo, gente? Então vamos embora. Então, o que acontece aqui? Então, voltamos aqui, continuando. Aí tem a situação ali. Então, você tem essa parte do... Deixa eu colocar aqui nessa cantinha. Você tem duas definições importantes. São corpo extenso e ponto material. Por quê? Muitas vezes, você pode analisar um fenômeno e esse fenômeno, e a dimensão do móvel, a dimensão do corpo que está em movimento, ela pode influenciar ou não. Ela pode influenciar ou não. Aí tem a seguinte situação. Então, por exemplo, o corpo extenso, o que é? Então, o corpo extenso é a situação em que a situação na qual a dimensão não influencia. Então, por exemplo, se você pensar a distância entre cidades, por exemplo, Curitiba a São Paulo é aproximadamente 500 quilômetros, né? Vai fazer alguma diferença no meu estudo dessa viagem se eu for de ônibus, de carro, de moto ou de bicicleta? Perceba que não vai fazer. Por quê? Porque a distância é muito grande quando comparado com o móvel, né? Então a distância é muito grande. Então não vai fazer diferença nenhuma, tá? Agora, esse é o corpo extenso. Perdão, o corpo extenso é quando as dimensões variam lá. Me desculpem, o corpo extenso é quando as dimensões variam lá. Né? Então, por exemplo, se pensar lá, uma ponte. Tem uma ponte. Então tem um caminho, um trem de 200 metros. Ele vai atravessar uma ponte de 50 metros. Então percebe que o trem é maior que a ponte. Então, para poder fazer essa interpretação, eu vou precisar considerar as dimensões do trem. Ou seja, se eu tiver dois trens se movimentando, um com 200 metros, um com 100 metros, a interpretação do fenômeno, a interpretação do movimento deles vai ser totalmente diferente, não é? Então você tem aí uma possibilidade, uma vantagem, não é? Que vai te ajudar ali. Não é? Por outro lado, o ponto material já é o contrário. O ponto material é quando não tem essa descrição. Aquele exemplo que eu falei é o exemplo que eu havia mencionado. Quando vai para Curitiba de cidades, né? De Curitiba a São Paulo, 500 km aproximadamente, só que não vai fazer diferença o meio de transporte que você vai fazer, porque a distância entre as cidades é muito grande quando comparada à dimensão do veículo. Então as dimensões não vão interferir, né? Então aqui tem uma figurinha. Olha lá. Então a figurinha 1, a gente tem ali um caminhão dos bombeiros que ele está atravessando uma cidade, uma quadra. Então percebam que o caminhão tem 50 metros e a quadra tem 100 metros. Então percebam que o caminhão ele é a metade da quadra. Né? Aí por outro lado da figura, nós temos ali a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro, em que o tamanho do móvel ele é pequenininho quando comparado com a dimensão da distância. Né? Então percebam, pessoal, que a gente tem que prestar bem atenção nesse aspecto aí. Tranquilo? Bom, agora a gente tem essa questão do movimento de repouso. Então o que acontece? Para você dizer que um móvel ele está em movimento, ele está em repouso, você tem que considerar se ele vai se afastar ou não do seu referencial. Então para determinar se um corpo está em repouso, ele tem que estar parado em relação ao referencial. O que é estar parado? É que ele não se distancia e não se aproxima do meu referencial. Por outro lado, se a posição se alterar, ou seja, se você vê que a posição do móvel em relação ao referencial se altera, então você tem que o móvel está em movimento. Então, quando a gente vai invocar
o referencial, a gente usa a expressão em relação a, em relação ao, né? Então está escritinho ali, tá? Então o que acontece, pessoal? Então, por exemplo, se nós pararmos para pensar no Sol, né? Então nós podemos observar o Sol, quando a gente observa ele no céu, a gente percebe que ele não fica no mesmo lugar, né? Ele nasce no Oriente e se põe no Ocidente, né? Então ele nasce a leste e se põe a oeste. Então o que acontece lá com a gente? Então a gente consegue perceber, né, que existe uma movimentação do Sol. Só que você sabe, você estudou lá atrás, que o Sol não está se movendo. Quem está se movendo é a Terra ao redor do Sol. Só que esse movimento da Terra é tão rápido que você não percebe. Então quando você está parado em relação à Terra, a Terra está se movendo. Mas você não consegue perceber esse movimento da Terra, você consegue perceber o movimento do Sol. Mas se o corpo estivesse fora da Terra, te observando lá de cima, então agora você, em relação ao astronauta, vamos dizer que está no espaço, você estaria se movendo a uma velocidade absurda. Então veja que a questão da evocação do referencial, ela é importante para a gente, tá? Então, é você saber o que... Então aqui já é um exemplo, né? A questão do repouso e do movimento. Podemos descrever, né, esse repouso, esse movimento aí, através do conceito de referencial. Então, quando você quiser evocar um referencial, eu quero me referir a uma coisa. Então, em relação ao alto. Então, por exemplo, o Sol, em relação à Terra, ele está se movendo. Mas nós sabemos que o Sol se move. Por quê? Porque nós estamos na Terra, a Terra é nosso referencial. Porém, se você conseguisse sair do planeta e ver lá do espaço, então a Terra em relação a você estaria em movimento. Em contrapartida que o Sol em relação a você que estaria fora estaria parado. Você ia ver o Sol paradinho ali. Então, percebam que vai ter essa situação, vai ter essa descrição feita através da questão do movimento. Tá joia? Então vamos lá. Então, outra perguntinha aqui para vocês. Então, isso aqui é muito comum acontecer, né, nos dias de hoje. Vocês são adolescentes, né? Então, você tem a seguinte situação. Um casal de namorados está se despedindo na rodoviária. Ela entra no ônibus, senta numa poltrona na janela para que possa olhar o seu amado. O ônibus sai e eles acenam um para o outro. Então, considerando o conceito de referencial, gente, e os conceitos de repouso e movimento, quem está parado em relação ao ônibus? Veja, o meu referencial é o ônibus. Então, voltemos lá. Então, se a gente pensar o seguinte, questão de repouso e movimento. Então, repouso é quando não altera em relação ao referencial. Esse aqui é meu referencial, meu braço esquerdo aqui, e esse aqui é o meu corpo em análise, tá? Então, se ele não se altera em relação ao referencial, ele está parado. Se ele se altera, então ele vai estar em movimento. Então, voltamos aqui. Então, pensa o seguinte, o namorado, onde é que ele estava? O namorado estava lá, parado, e vendo o ônibus sair. Em relação ao ônibus, ele está se afastando ou ele está estacionário? Perfeito. Ele está se afastando, né? Aí, então, essa seria a nossa alternativa correta. Vamos ver as outras lá. Ela. Então, a menina, a namorada, ela está sentada na poltrona. Quem está se movendo é o ônibus. Tá joia? Então, ela está parada. Então, ela em relação ao ônibus. O ônibus, ela. Ela está se afastando do ônibus? Não, ela não está se afastando. Então, a letra B está errada. A C, ambos? Não, porque ela está... Acabamos de fazer análise aqui, né, gente? O namorado, o amado, ele está do lado de fora e ele está se afastando em relação ao ônibus. Então, ele estaria em movimento. E quem estaria parado seria ela, né? Ambos, não, nós vimos que não. E ninguém também, nós vimos que também não. Então, a letra B que é correta. Não a letra A, a letra B, perdão. Tá joia? Então, prosseguindo lá. Tá aqui, ó. Uma outra de referencial. Então, dentro do ônibus, que se movimenta da esquerda para a direita, com velocidade constante, uma menina lança uma bolinha para cima, que sobe e volta para sua mão. Nesse momento, uma pessoa parada na calçada vê o movimento da bolinha dentro do ônibus. Descreva a trajetória da bolinha de acordo com a visão da menina no ônibus. E a letra B, descreva
a trajetória da bolinha de acordo com a visão da pessoa parada na calçada. Então vem comigo. Então vamos lá para o... Pode não. Então vem comigo. Então na letra A, ele pergunta pra gente que ele quer a trajetória da bolinha de acordo com a visão da menina do ônibus, tá? Então, a menina, ela tá aqui. Vamos fazer uma menininha. Então tá aqui, desenhar o chão é importante. Ela tá dentro do ônibus. E o que acontece? Ela joga e ela volta na menina. Então como é que a menina vai ver essa bolinha? Então a bolinha ela vem aqui. A bolinha vai estar aqui na mão dela. Ela vai subir e vai descer. De volta para a mão dela. Então que trajetória que ela veria? Ela ia ver uma linha reta. Então essa seria a trajetória que a menina veria lá na letra A. Na letra B, como é que funcionaria? Então na letra B você tem que pensar o seguinte. A pessoa do lado de fora observando o que está acontecendo dentro do ônibus. Tá? Então ela está sentada no ônibus e joga a bolinha para cima. Tá? Então se você parar para pensar, a bolinha está acompanhando o movimento do ônibus. Certo? Então se a gente pensar lá na letra B, o que a gente vai ter lá, pessoal? Então a gente vê o seguinte, que aqui teria a menina, vou desenhar uma menininha aqui, tá joia? Menininha de palito, e a pessoa, ela está olhando do lado de fora. Então a pessoa, ela está olhando aqui do lado de fora. Então o que ela vai ver lá? E lembre-se, o ônibus está se movendo da esquerda para a direita. Então o ônibus, ele está em movimento. Essa flechinha aqui é o movimento do ônibus. Tá? Então o que acontece? A bolinha, ela está subindo. Mas ao mesmo tempo que ela sobe e desce, ela está indo para frente acompanhando o movimento do ônibus. Por quê? Em relação ao ônibus, apesar dela estar se movendo, apesar do ônibus estar se movendo e ela estar se movendo, ambos são o mesmo, se compõem o mesmo sistema para um observador externo, um observador lá de fora. Então o que ele vai ver? Então ele vai ver algo parecido com isso. Por que ele vai ter essa visão? Porque ele está observando o movimento da bolinha junto com o do ônibus, assim, um movimento combinado. Então a trajetória que a pessoa vai ver do lado de fora vai ser o quê? Uma coisa chamada parábola. Então quando a gente tem esse movimento curvo, esse movimento curvilíneo aqui, a gente dá o nome para ele de parábola. Vocês vão ver essa parte, questão de parábola, de matemática, comigo aqui também na parte de física. Vocês vão discutir também essa situação aí. Tranquilo? Então vamos lá. Então como é que é a interpretação? Tá ali, ó. Vamos ver para vocês. A menina e a bolinha movem-se junto do ônibus. Portanto, a menina verá a bolinha subir e descer. O observador externo, por sua vez, vai ver a bolinha seguindo uma trajetória parabólica, pois além de cair, ela se move acompanhando o movimento do ônibus, como a gente discutiu anteriormente. Tá joia, povo? E aí tem a questão do deslocamento. Então, quando a gente fala de deslocamento, a descrição ela é um tanto quanto vetorial. Mas ele tem uma definiçãozinha ali, ó lá. Ele é calculado, ele é descrito como uma distância, descrito por uma linha reta, ali, assim, a linha vermelha, ali aparecendo para vocês ali, ó. Estão vendo a linha vermelha? Então, que ela está entre as posições final e inicial. Só toma cuidado, gente, porque não confundir com caminho percorrido com distância percorrida. Lembre-se que eu falei para vocês lá que a trajetória, ela descreve o caminho das diversas posições que o móvel ocupa. Falei anteriormente para vocês, não é? Então, veja lá o seguinte, que eu fiz o desenho lá para vocês. Então, o que acontece lá? Perceba que ele tem um tracejadinho ali, tá vendo? Então, aquele tracejadinho são as diversas posições que o móvel ocupou naquela situação. Mas qual que é o deslocamento dele? Então, o deslocamento ele nos traz uma característica vetorial da situação, que nos permite analisar qual é a diferença entre as posições. Então, tem a formulazinha ali.
Deixa eu ver se dá. Vamos verificar ali para vocês. Então, ali tem a formulazinha ali do lado, estão vendo? Ó, aqui, formulazinha ali. Então, o deslocamento é dado o quê? Pela diferença entre as posições inicial e final no tempo. Tranquilo? E aí você pode definir também, em relação ao movimento, os movimentos progressivos e retrógrados. Progressivo e retrógrado. Qual que é a diferença ali? Então, se você verificar, o movimento progressivo ele acontece quando a distância dele, o deslocamento dele é positivo. Ou seja, quando ele se afasta do nosso referencial. Por outro lado, o movimento retrógrado é quando o deslocamento é negativo, ou seja, ele está diminuindo sua posição em relação ao referencial. Certo? Como você pensar assim, eu vou para casa, eu vou sair de casa, vou para a escola, né? Lembrando que na época de pandemia não pode, na época tem que ficar em casa. Mas, quando voltarmos ao normal, né? Quando estivermos não saímos da situação de pandemia, então você pode ir para a escola, ir para um shopping, né? Você vai poder passear de novo. Então você vai sair de casa, então você vai estar se afastando de sua casa. Você vai estar progredindo no seu movimento. Então vai chegar uma hora que você vai ter que voltar para casa, você vai retroceder a sua casa, você vai regredir a sua casa, né? Ou seja, a distância que você vai estar da sua casa, quando você progride, quando você vai no movimento progressivo, ela aumenta, ou seja, eu estou me afastando de casa. No movimento retrógrado, quando você volta para casa, você está no movimento, está retornando, ou seja, a distância que você tem da sua casa, ela vai diminuindo com o tempo. Tá joia? Então ali você tem um desenho, opa aqui, desenho, né? Que ele mostra para nós bem a situação, que no primeiro momento, o corpo ele vai do 0 até o 100, ou seja, ele se desloca positivamente, depois ele vai do 100 até o 0, ele se desloca negativamente, tá? Fazendo aquele calculinho que a gente fez ali agora há pouco, tá joia? Então aqui tem um exercício para a gente brincar rapidinho, olha lá. Então os carros de velocidade, na cidade grande, eles desenvolvem uma velocidade média de 18 km por hora em horário de pico, enquanto a velocidade média do metrô é de 16 km por hora. O mapa adiante ele representa os quarteirões de uma cidade e a linha subterrânea do metrô. Então aquela linha tracejada seria a linha subterrânea, que a linha tracejadinha ali é a linha subterrânea lá. E aí você percebe que cada quadra tem 100 metros, tá? Então qual seria a menor distância que o carro pode percorrer entre as duas estações? Certo? Então se você perceber ali, então, se você voltar lá no nosso desenho, ó, a menor distância que ele pode percorrer é saindo dali, saindo de uma estação, indo para outra, fazendo um L, estão vendo? Então, você pode ver que ele vai fazer um Lzinho lá. Deixa eu ver se eu consigo ampliar a tela aqui. Olha lá. Então, ele vai fazer um L, tá vendo? Então, você percebe que, num lado, eu tenho 1, 2, 3, 4. Né? E o outro eu tenho 1, 2, 3, então seria 100 por 300 metros. Então, se você pensar na letra A de amor, o que acontece? Ele andaria 400 metros para frente, para cá, e andaria 300 metros para cima. Então, a distância total seria o quê? Os 400 mais 300... ele andaria 700 metros. Olha lá. Certo? E qual que é o tempo gasto, né, pelo metrô, para ir de uma estação até a outra? Né? Então essa eu vou deixar para vocês brincarem lá também. Tá? Então o que acontece? Primeiro tem que achar qual que é a distância dele. Né? Então, essa eu já para vocês brincarem um pouquinho. Tá? E a última... tem que fazer a razão, você tem que achar qual que é a diferença das relações aí. Então isso aí fica para vocês para casa, para vocês fazerem aí. Tá joia? Bem, então aqui para a gente finalizar, a questão de velocidade. Então a velocidade a gente avalia a distância de um móvel num certo intervalo de tempo. Então está ali a forma, a gente utiliza o deslocamento. E a velocidade instantânea, a gente considera, como o próprio nome diz, é aquela que intervalo muito pequeno, né? Por exemplo, você está olhando lá no velocímetro do carro, né? Então perceba que a velocidade ali, você vai utilizar ela para fazer aquele exercício que eu deixei para vocês para casa, tá? Então,
esse é um conceito válido, que também vocês já devem ter visto lá no ano. Mas percebam que você tem que verificar a variação da distância no tempo, tá joia? E por fim, né, a gente tem a questão do sistema internacional, que a gente mede em metros por segundo. Mas é normal a gente usar em quilômetros por hora, tá certo? Então, para você fazer essa conversão ali, você pode multiplicar ou dividir o valor por 3,6 também, tá bom? Então aqui tem um exercício para vocês fazerem aí. Dá um tempinho para vocês fazerem, tá? Então, se vocês fizerem, conta quanto que vai dar. Então, se vocês fizerem a continha lá para mim, utilizando aquele conceito de velocidade que eu acabei de explicar para vocês, vocês vão chegar lá, que ele vai demorar 90 minutos. Né? Você vai levar 90 minutos para chegar lá. Tá bom? Então, façam os exercícios que eu deixei para vocês, pratiquem, que é muito importante. Então, pessoal, muito obrigado pela aula, obrigado pela exibição, bons estudos e nos vemos na próxima. Até mais!